Irmãs, queridos irmãos, amigos, amigas, como é bom termos esses encontros aqui, né, nessa classe, podermos, nesse momento, nesse espaço, podermos conversar, testificar, compartilhar experiências, sentir a influência do Espírito Santo, como isso é maravilhoso. Eu agradeço muito a você que está me assistindo e que possamos continuar por muito tempo, por muitos anos, vivendo o Evangelho e compartilhando uns com os outros. Isso é maravilhoso. Eu estava publicando 3 vezes por semana um estudo do Vem e Segue-me, três vídeos. Depois eu comecei a publicar todos os dias um videozinho de 3 a 5 minutos, fazendo um pequeno comentário da última conferência que nós tivemos, né, das palavras dos apóstolos, né, da primeira presidência, do Quórum dos 12 Apóstolos, da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e fazendo alguns comentários tão bem, estou tão feliz de fazer isso, e poder compartilhar as palavras dos profetas e apóstolos vivos do Senhor, e tentar ajudar a vocês e eu também me ajudar, fazendo algumas perguntas para podermos pensar e ponderar um pouco mais nas palavras dos profetas vivos. Então, eu estava comentando com a minha esposa, eu estava tão feliz de fazer isso, que eu vou fazer algumas mudanças, tá bom? Então, a mudança que eu vou fazer será a seguinte: já no próximo domingo, o estudo do Vem e Segue-me eu vou continuar fazendo. Estou muito animado para fazer o estudo do Vem e Segue-me do ano que vem, que será o Velho Testamento. Será maravilhoso estudar o Velho Testamento. Mas eu vou fazer apenas um vídeo por semana do Vem e Segue-me. Será um vídeo um pouco mais longo, né? Mas nós vamos poder estudar aquela parte do Vem e Segue-me toda semana, tá bom? Então esse é o que eu quero fazer. Eu vou publicar sempre no domingo de manhã, às 6 da manhã. Todas as publicações eu vou colocar às 6 da manhã. Eu tentei fazer às 18 horas, mas daí eu estou tão acostumado a fazer às 6, que daí eu me confundi. Então eu decidi, eu vou fazer todas as publicações que eu fizer sempre às 6 da manhã. E então no domingo eu vou colocar o estudo do Vem e Segue-me, 6 da manhã. E nos outros dias eu vou colocar um estudo das palavras dos profetas vivos, um pequeno comentário de 3 a 5 minutos. Eu quero te convidar para me acompanhar nesses estudos. Eu tenho recebido retornos tão maravilhosos. Outro dia uma irmã compartilhou que ela reside numa cidade que não tem igreja. E daí ela comentou que ela tem assistido esses vídeos e tem sentido a influência do Espírito Santo. É maravilhoso, né? Tantos comentários bondosos que vocês têm colocado, compartilhando experiências, e eu fico observando para poder ajudar. Tenho tido também algumas pessoas que não são membros da igreja, que têm colocado seus comentários. Outro dia, um rapaz, já adulto, né? Ele me fez a pergunta como ele podia ser membro da igreja. Então já imediatamente falei com os missionários compartilharam com ele uma palestra, eu participei, tudo online, né? Hoje é tão gostoso, em qualquer lugar do mundo nós podemos nos reunir online, como nós estamos fazendo agora com esses vídeos. E demos a primeira palestra, foi maravilhoso, e daí eles já localizaram os missionários lá próximos da residência desse rapaz, e daí já começaram a ensinar. Domingo ele já foi na igreja, eu fiquei tão feliz. Também outras experiências que eu tenho passado, que tem sido assim tão gratificante, sabe? Algumas pessoas entraram em contato dizendo que estavam inativas, queriam voltar, não estavam frequentando a igreja, e eu falei, volta para a segurança do Evangelho, né? E então estou bem feliz, espero que de alguma forma todas essas mensagens possam estar te ajudando.
E então essa mudança nós vamos começar agora a partir de domingo, tá bom? Daí você terá a oportunidade de estudar todo domingo Vem e Segue-me, e nos outros dias nós vamos ouvir as palavras dos profetas vivos. E eu me sinto tão feliz de compartilhar o que os apóstolos vivos do Senhor têm comentado e nos ensinado, nos instruído. E eu sinto tanto a influência do Espírito ao fazer isso, como também do Vem e Segue, mas eu estou muito feliz de compartilhar esses vídeos. Então acho que já falamos bastante, né? Mas eu estou muito feliz em poder estar com você e juntos compartilharmos o Evangelho, tá bom? Vamos estudar hoje Doutrina e Convênios. Nós estávamos estudando, peguei de ponta cabeça aqui, Doutrina e Convênios. Nós vamos do 111 até o 145 para encerrar Doutrina e Convênios 124. Hoje do 111 até o 145. Vamos ver apenas alguns comentários. Mas, só lembrando que esta sessão ela já foi recebida lá em Nauvoo pelo profeta Joseph. Os santos haviam sido expulsos do Missouri, muito sofrimento, perderam suas posses e tudo mais, e estavam agora em Nauvoo. Em Nauvoo, o Senhor orientou os santos que deveriam construir um templo, e então o templo começou a ser construído. Na verdade, esse templo só foi terminado depois da morte do profeta Joseph. Nós já comentamos um pouco sobre isso. Também nessa mesma época, quando o Senhor orientou que eles deveriam construir o templo, o Senhor também orientou que eles deveriam construir a casa de Nauvoo, que seria uma residência grande, né, com muitos quartos e tal, semelhante a um hotel, mas não era hotel, nada disso, onde os viajantes pudessem chegar e ali se hospedar e aprender sobre o Evangelho. E a cidade de Nauvoo se destacou de todas as outras cidades da região, como um lugar ordeiro, com as pessoas mais instruídas, estava à frente de seu tempo, tá bom? E aqui, no versículo 111 até o 114, o Senhor ele estava falando para um irmão que se chamava Amos Davis, e o Senhor deu alguns conselhos para ele. E eu gostaria de falar aqui no 113 e 114, que diz assim, ó: e quando tiver dado provas de fidelidade em todas as coisas que lhe forem confiadas, sim, mesmo que sejam poucas, será feito governante sobre muitas. Portanto, que se humilhe para ser exaltado, assim seja, amém. Então o Senhor dando um conselho a este irmão. Interessante que quando eu ouvi aqui, relembrei, né, que o Senhor aconselhou o irmão Davis a ser fiel, né, para obter a confiança sobre as coisas que lhe eram confiadas, eu fiquei pensando em algumas coisas comuns que eu e você, que nós recebemos do Senhor. Vou compartilhar umas, tá bom? Por exemplo, nós todos recebemos o livro de Mórmon, que foi preservado e pelo poder e dom de Deus chegou até nós em nossos dias. Quão dedicados, né, nós temos sido, quão agradecidos nós temos sido por receber essas escrituras do próprio Senhor, através de seus profetas, que testifica de Jesus Cristo, que nos aproxima do Salvador Jesus Cristo. Eu sei, por experiência pessoal, que nós temos que descobrir e redescobrir o livro de Mórmon muitas vezes em nossa vida. E eu gostaria de convidá-los para passar por essa experiência maravilhosa de redescobrir o livro de Mórmon. Muito simples, apenas lendo o livro de Mórmon. Quem sabe você pode se dar a você mesmo, né, um presente de Natal e ler o livro de Mórmon até o final do ano. Se ler 10 páginas por dia, você consegue. Eu lembro do conselho do Elder Bednar, que ele nos deu numa reunião que ele teve com os jovens aqui da nossa região, tudo online, né?
e eu tive a oportunidade de assistir, e ele comentou uma maneira que ele usa o livro de Mórmon, né? Que ele pega o livro de Mórmon, desses bem simples, baratinho, e faz uma pergunta, e daí ele lê todo o livro de Mórmon pensando naquela pergunta. E daí ele vai marcando. Eu confesso a vocês que eu tentei fazer, imaginei uma pergunta e comecei a ler, fui até um pedaço e não consegui continuar. Mas então, no meu estudo pessoal, eu tive a oportunidade de ler outras escrituras e comecei a orar por um tema que eu queria melhorar na minha vida, né? Me permitam para eu não compartilhar, tá bom? Mas eu queria melhorar em algum aspecto da minha vida. E então eu comecei a orar sobre aquilo, e daí eu percebi que eu precisava fazer algumas coisas. E então, quando eu comecei a me preocupar com algumas coisas que eu tinha que fazer, veio uma pergunta na minha mente. Daí eu peguei o livro de Mórmon e estou lendo todos os dias algumas páginas, né? Recomecei de novo. Diz que todos os membros, né, todo mundo lê primeiro Neff, muitas vezes, mas tem que ler até Moroni, né? Mas eu recomecei a ler o livro de Mórmon, estou lendo 10 páginas por dia, estou dando um presente de Natal para mim mesmo, né? Para que eu possa receber. E estou com uma canetinha vermelha marcando o que o Senhor tem ensinado sobre a pergunta que eu fiz. E é uma maneira de estudar, existem muitas maneiras. Faça como você se sentir melhor, mas quão fiel nós estamos sendo no estudo do livro de Mórmon, já que o Senhor falou para o irmão Amos Davis. E quando tiver dado provas de fidelidade em todas as coisas que lhe forem confiadas, sim, mesmo que sejam poucas, será feito governante sobre muitas. Portanto, que se humilhe para ser exaltado, assim seja. Amém. Sabe, irmãs e irmãos, uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos, eu não sou tanto tempo assim, né? Mas eu sou um jovem vô, um jovem vovô. Mas eu me batizei na igreja há 44 anos atrás. E eu tenho observado que muitas pessoas que acabam se afastando, que deixam de seguir o Evangelho restaurado, que deixam de seguir os apóstolos e profetas vivos, elas não leem as Escrituras. É uma característica em quase todas elas. Eu acho que eu não lembro de nenhum que se afastou que estudava as Escrituras, que eu lembre, que eu participou do meu convívio. Eles tinham uma característica, não liam as Escrituras. Só ler, não liam. Não pensavam nas Escrituras e acabaram se enfraquecendo e se afastaram. Então, o Senhor aqui, o que nós estamos fazendo, né, para mostrar ao Senhor a nossa fidelidade nas coisas que nos foram confiadas. Que tal o livro de Mórmon? Todos recebemos. Muito bem. Já está bom esse assunto, né? Vamos em frente. Aqui, daí o Senhor ele começa a revelar ao profeta, né? E o Salvador então está ensinando. Ele chama alguns irmãos para cargos, para chamados na igreja. Por exemplo, no 124, Doutrina e Convênio 124, versículo 124, chama Hiram Smith para servir como patriarca da igreja. E ele era o patriarca para toda a igreja. Já comentei no vídeo anterior que naquela época tinha um patriarca da estaca. Na verdade aqui só tinha esse patriarca, depois foram chamados mais patriarca para as estacas, e esses patriarcas da estaca davam bênçãos patriarcais para os membros da estaca, e o patriarca geral dava bênçãos para aqueles que eram fora da área da estaca, e isso continuou até 1979. Em 79, como tínhamos muitas estacas no mundo, então foi descontinuado esse chamado de patriarca da igreja, né, para toda a igreja. E as bênçãos patriarcais hoje são recebidas nas estacas, só para você se situar. No 125, chama o profeta Joseph Smith e dou-vos meu servo Joseph, como elder presidente de toda a minha igreja, e para ser tradutor, revelador, vidente e profeta. Lindo, né? Vou comentar depois sobre esse versículo, tá?
Então ele chama no 126 a primeira presidência, com 2 conselheiros, ele chama o presidente do conselho de viajante dos 12, né? Então o presidente do coro dos 12 apóstolos, chama Brigham Young. A essa altura, Thomas Bimar já havia se afastado da igreja, tinha sido excomungado, e o que acontece? Perdeu a oportunidade de continuar à frente da igreja depois do passamento do profeta. E esta honra e grande responsabilidade caiu sobre os ombros de Brigham Young, o profeta Brigham Young, o presidente Brigham Young. Então ele chama daí os 12 apóstolos, daí ele fala no 34, né, o presidente destaca, fala sobre o presidente de College de Elders, fala presidente de 70, e tudo isso, no versículo 143, fala assim: os ofícios acima eu vos dei, assim como suas chaves para o auxílio e governo, para a obra do ministério e o aperfeiçoamento dos santos. Então o Senhor ele estava orientando o seu profeta como organizar a igreja. E se você observar desde a primeira visão, desde quando Joseph tinha 14 anos ainda, depois quando ele em 6 de abril de 1830, quando a igreja é formalmente organizada na terra, e começou a ser gradualmente, ela não era exatamente como era hoje, porque não tinha nada. Então o Senhor ia revelando, e o Senhor ia modelando a sua igreja, templos foram construídos e até termos a igreja como é hoje. Tá? Mas o que eu gostaria de me fixar é no versículo 125. Dou-vos, meu servo Joseph, como elder presidente de toda a minha igreja, e para ser tradutor, revelador, vidente e profeta. Eu gostaria de ter a ousadia de falar ao mundo de que se nós dessemos ouvidos ao profeta vivo do Senhor, mesmo o profeta de nossos dias, que é o presidente Russell M. Nelson, todos os problemas do mundo seriam resolvidos. Teria abundância para todos. Teríamos templos em todos os lugares do mundo, aos milhares. Não teríamos mais problemas como fome, miséria, prisões e tudo mais, se simplesmente os habitantes do mundo dessem ouvidos à palavra do seu profeta vivo, do profeta do Senhor. E quando eu estava pensando, né, em compartilhar essa parte, eu fiz o seguinte, e vou convidar você também. Quando eu me batizei em 1977, e o presidente da época era o presidente Spencer W. Kimball. E eu gostaria que você pudesse pensar, eu não sei quantos profetas você teve a oportunidade de acompanhar, né, profetas vivos, presidentes da igreja, mas eu tive a oportunidade de acompanhar 6, até o presidente de hoje, né, que é o presidente Russell M. Nelson. E eu vou falar algumas coisas, poucas coisas assim, sem estudar, sem nada, só coisinhas que eu lembro, que fazem parte do meu coração, tá bom? E eu gostaria que você pudesse pensar nos profetas vivos que você conheceu, né, presidente da igreja, e pudesse pensar algumas coisas que te tocaram. Bom, então, vendo aqui os profetas da igreja, o profeta, quando eu me batizei, era o presidente Spencer W. Kimball. Eu lembro do presidente Kimball. Eu tive a oportunidade, por ocasião da dedicação do templo de São Paulo, né, o único templo de toda a América do Sul aqui, e eu tive a oportunidade, era bem jovem, de ir lá, e eu estava nos escritórios da igreja com um grupo de uns 12 jovens, todos nós ali, e daí nós vimos o presidente Spencer W. Kimball. Ele estava saindo e entrando num carro assim, com algumas pessoas, ele estava saindo de uma reunião, e nós éramos todos jovens, saímos em disparada em direção ao profeta, e eu corri mais, e eu estava bem pertinho assim, dele, né, 2, 3 metros, daí eu vi assim, nossa, ele é tão idoso, né, frágil, e eu me virei assim, e fui, para, pessoal, e protegi o profeta. Olha que gostoso, e foi tão gostoso, ele acenou para nós, e nós ficamos ali olhando o profeta. Eu lembro de uns discursos do presidente, e profecias do presidente Spencer W. Kimball, né, de alongar nossos passos, e daí ele falou como
os missionários seriam dos Estados Unidos, e depois teríamos missionários do Brasil que iriam para outros lugares e tudo mais. E aquilo me motivava tanto, né? Amava tanto o presidente Spencer W. Kimball. Com o falecimento do presidente Spencer W. Kimball, o profeta que foi chamado, né, que era o apóstolo mais antigo de apostolado, o apóstolo sênior, era Ezra Taft Benson, o presidente Benson. O presidente Benson, uma coisa que me marcou muito é que como ele ensinava para nós que deveríamos estudar o livro de Mórmon, né? Eu pude ler muitas vezes o livro de Mórmon na minha vida, e essa orientação do seu profeta, né, de estudarmos o livro de Mórmon, de memorizarmos os escritos do livro de Mórmon, enfim. Com o passamento do presidente Ezra Taft Benson, foi chamado, o apóstolo sênior da época era Howard W. Hunter. O presidente Hunter, um profeta tão amável, ele incentivou a todos nós a frequentar os templos de Deus. E que o templo seria o símbolo da nossa conversão, lembra disso? E ele então incentivou muito que todos nós pudéssemos frequentar mais o templo. Hoje, eu sou uma pessoa aposentada, já me aposentei, então eu tenho mais tempo disponível. Então eu e minha esposa podemos frequentar mais o templo. E nós moramos bem próximos aqui do templo de Campinas, né? Uma questão de uma meia hora, 40 minutos. E nós temos frequentado o templo. Hoje mesmo eu estive no templo. E o templo é maravilhoso, estar no templo. E tenho apreciado mais o templo do que em qualquer época da minha vida. Depois do presidente Howard W. Hunter, com seu passamento, né, sua morte, foi chamado o presidente Gordon B. Hinckley. E aqui eu gostaria de falar assim, uma coisa bem pessoal, tá bom? O senhor estava chamando o profeta, eu vibrava com os profetas, né? Mas o meu profeta do coração, o presidente Kimball, como eu me batizei, né? E então o senhor chamou o presidente Gordon B. Hinckley. E o presidente Gordon B. Hinckley, os discursos do presidente Gordon B. Hinckley, tudo que ele fazia, né, aumentou, marcou assim, na época do presidente Hinckley, que mais templos na Terra, né, deu um impulso naquela época. E começou várias coisas, como o Fundo Perpétuo de Educação. Eu participei ativamente, né, da implantação do Fundo Perpétuo de Educação no Brasil. Eu servia como diretor de instituto, e então estava bem envolvido e incentivando os jovens a estudar. Foi maravilhoso. E tantas coisas que o presidente Hinckley estava fazendo, que eu comecei a ver assim, que eu amava tanto o presidente Hinckley, que eu me senti meio traidor. Mas no meu coração era o presidente Kimball. E foi uma coisa que aconteceu comigo, né? E depois disso, então, eu comecei a não ter assim apóstolos não, presidentes preferidos, né? E comecei a amar mais todos os presidentes da igreja. Mas foi uma experiência que aconteceu comigo. Depois do presidente Hinckley, né, quando ele teve o seu passamento, tem tantas coisas que me vêm na mente aqui do presidente Hinckley, mas não temos tempo. Depois veio o presidente Thomas S. Monson. O presidente Monson, ele sempre tinha histórias para nos contar, exemplos. Algumas coisas que me marcaram muito do presidente Thomas Monson, né, as experiências de resgate que ele fazia, né, de ir atrás dos membros e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que sempre me marcou, é que o presidente Monson, ele é bem jovem ainda, ele era bispo. E tinha muitas viúvas na ala dele. E depois que ele foi desobrigado, ele continuou acompanhando todas essas viúvas até que todas elas morreram. E ele contou muitas experiências, assim, marcava muito. Ele era o presidente Monson, ele era um profeta muito amável, assim, eu gostava tanto do presidente Monson, né, das suas experiências, das histórias, eu gostava muito de ouvir. Depois do presidente Monson, então, com o passamento do presidente Monson, o presidente Rousseau Eminelso, o atual profeta do Senhor, foi chamado. E eu gostaria de compartilhar, assim, como eu amo o presidente Rousseau Eminelso, todos eles agora, né? E ele tem nos convidado a ouvir a voz do Senhor.
que possamos ouvir a voz de Jesus Cristo. E ele tem nos ensinado a usar corretamente o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não sei se vocês observou que eu sempre, quando vou falar assim o nome da igreja, eu falo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É o que o presidente da igreja tem nos ensinado. Ele tem nos ensinado sobre o templo, como o templo pode transformar a nossa vida. O profeta tem falado para nós sobre coligar dos dois lados do véu. Tantas coisas, não é? E o exemplo, o presidente Roosevelt Nelson está com 97 anos de idade, e todos os dias oro por ele, por seu bem-estar. Hoje já orei para que ele possa, o Senhor, preservar o seu profeta. Ele é maravilhoso, aos 97 anos, dando esse grande exemplo para nós de viver o Evangelho, né? Eu lembro que ele convidou nós a marcarmos assim as referências de Jesus Cristo das Escrituras, e disse que ele fez isso em 3 semanas. Coisa extraordinária, né? Então ele aos 97 anos, ele corre, e eu e vocês vamos nos arrastando, né? Falo mais por mim, talvez você esteja correndo como profeta, mas eu estou me arrastando. O profeta é maravilhoso. Irmãs, irmãos, eu queria que você pudesse compartilhar alguma coisa que você lembra dos profetas que você teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de conhecer, de viver seus ensinamentos, tá bom? Ou escolha um só e lembre alguma coisinha. Eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive, que ele dirige sua igreja através de profetas vivos. E se nós temos profetas, nós temos tudo, irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo trabalha através de profetas aqui na terra. Os profetas, os apóstolos, eles são as testemunhas verdadeiras do Salvador Jesus Cristo. Que possamos ter a coragem, a determinação, o discernimento espiritual, a humildade de seguir o Salvador ouvindo seus profetas. Lembra que todos aqueles que rejeitaram os profetas de Deus nas Escrituras pereceram de alguma forma. E que nós, como santos dos últimos dias, possamos dar ouvidos aos apóstolos e profetas vivos que o Senhor tem chamado para nos abençoar e nos orientar. Os apóstolos são uma bênção de Deus na nossa vida. E eu deixo esta pequena mensagem com meu amor por vocês. Continua firme, continua vivendo o Evangelho, mesmo que você viva sozinha no seu apartamento, na sua casa. Continua vivendo cheio de ânimo e de alegria o Evangelho. Faça pequenas coisas que te mantenham viva no Evangelho de Jesus Cristo. Independente das circunstâncias que você vive, tenha bons propósitos, tenha a visão, né, que Jesus Cristo vive, que nosso Pai Celestial vive, que criaram um plano para nós, nosso Pai Celestial, de felicidade, que você é um filho, uma filha especial de Deus. Continua firme no Evangelho, vale a pena. E eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.